mais uma vez o irmão porteiro, né? O irmão Wellington Ramos, porteiro, sempre comunicando para você a verdade que liberta, levando a luz para iluminar o teu entendimento, comunicando a você sempre as boas novas de salvação. Esse irmão Wellington, porteiro, aqui no seu setor de trabalho, sempre aproveitando o tempo e a oportunidade e proporcionando, levando para vocês a exposição, o alimento, o conhecimento que liberta, a verdade de Deus, Cristo, o Evangelho que Ele nos trouxe. O conhecimento, a revelação de Deus, por onde o homem vai ser esclarecido, liberto, conhecendo o caminho, o meio e a porta que Deus coloca para ele se conduzir na direção de Deus para a salvação. Essa porta, esse caminho, está revelado na palavra. Vai para Juliana. Ok, irmão. Wellington Ramos. Nada. Vamos voltar aqui. Você já sabe, né? É o porteiro Wellington Ramos, o irmão, sempre na portaria levando para vocês a palavra. Sempre tem umas interrupções, porque eu estou aqui no trabalho, mas eu quero que você, em nome de Jesus, seja abençoado aí onde você está assistindo agora, com a palavra, levando para você o conhecimento por onde você vai ser liberto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, né? Vamos buscar falar o português correto, mas o importante é que você entenda o que você está falando, tá? Não fique impressionado com um português bonito, porque tem muita gente aí falando português bonito, mas essa boniteza tira você da direção de Deus, porque através da boniteza e da sabedoria e da forma bonita que eles falam, estão tirando você da verdade do Evangelho. O importante é você estar sendo informado, ensinado, orientado, instruído, guiado, conduzido pela verdade do Evangelho. Não se impressione com pregadores bonitos que pregam com muita sabedoria, com inteligência. Não se impressione com os pregadores cheios de emoção, de movimento, que diz que é o poder de Deus. Não se impressione com lugares bonitos, glamurosos, esplêndidos, que são as igrejas. Não se impressione com tudo isso que o mundo está distraído, intertido e perdido de Deus. Você precisa só buscar o conhecimento de Deus, estar atento a ouvir o Evangelho, que é simples e objetivo, aonde você vai ter a direção para Deus. É o Evangelho. É isso que você tem que priorizar na sua vida. Não é se encantar com os ambientes glamurosos, com os eventos glamurosos, com as atrações, com os homens na sua sabedoria, no seu perfil, na sua posição de poder, de autoridade. Não. Não se encante com isso. Não se deixe levar por isso. Vá buscar ouvir o Evangelho. Esteja mais atento a ouvir o Evangelho, ainda que seja vindo de uma pessoa simples, ainda que esse Evangelho esteja sendo pregado por uma pessoa que não tem título dentro do sistema religioso, ainda que esse Evangelho esteja sendo pregado por uma pessoa que não seja eloquente, não tenha uma veste bonita, uma veste esplêndida, ainda que esse Evangelho esteja sendo pregado por uma pessoa que não esteja de paletó e gravata e nem com a formalidade religiosa, ainda que esse Evangelho não esteja sendo pregado por homens que são famosos do meio religioso, o importante é o Evangelho ser pregado, que venha por uma pessoa simples, humilde, que esteja descaracterizado da religião. Porque hoje o diabo engana as pessoas, faz as pessoas a dar ouvido, não é o Evangelho, é as pessoas. Não, eu só dou ouvido a quem é de Deus. E quem é de Deus? É quem
é pastor, é quem está de paletó e gravata, é quem tem uma posição dentro da religião, é quem está vivendo o padrão religioso. Quem é de Deus? É esses? É aí que vocês se enganam. Quem é de Deus é quem está na palavra, ouvindo, pregando, andando, aceitando, recebendo e mantendo-se com a sua vida na palavra. Esse é de Deus. Então preste atenção. Jesus não mandou você olhar para os lugares bonitos. Jesus não mandou você seguir os homens, porque são autoridades, são ministros, são cheios de poder, que criam os movimentos de Deus para você ir buscar bênção. Jesus não mandou você seguir esses homens. Jesus disse, sigam a mim, venham a mim, creiam em mim, guardem as minhas palavras. E essa palavra de Jesus, você tem que seguir ela. Não é o homem. Não é o homem que você tem que seguir. Não é o lugar que você tem que estar. É a palavra. Aonde estiver sendo pregada essa palavra, você tem que estar nela. Diga, amigo. Ok? Wellington. Nada. Então é a palavra, meu amigo. Meu irmão. Que você tem que priorizar na sua vida. Tem muita gente mais preocupado em colocar a sua vida na direção do homem. Na visão do homem. Na escravidão de submissão ao homem. Consagrando e devotando sua vida dentro dos preceitos da ordenança dos homens. Cuidado, amigo. Cuidado. Você precisa ser discípulo de Cristo. E para ser discípulo de Cristo, você precisa ouvir e praticar a palavra dele. Você precisa estar centralizado com a tua vida consagrada na palavra dele, vivendo para ele, estando nele, e a palavra dele em você, para você ser discípulo de Cristo. Você não vai ser discípulo e não é discípulo de Cristo por meio da tua religião, por onde você se identifica, por onde você vive dentro da caracterização dos princípios, dos valores da religião. Você nunca vai ser e nem é discípulo de Cristo sendo guiado e instruído com a tua vida conduzida pela religião, submissa à autoridade espiritual dos homens, como se fosse de Deus para a tua vida. Você só vai ser discípulo de Cristo quando você estiver sob a autoridade espiritual de Deus, que é Cristo, com a tua vida devota e consagrada a Cristo, guardando e praticando a palavra dele, alicerçado e fundamentado em Cristo, na palavra. Aí tu vai ser um homem prudente, com a tua vida edificada nele, guardada nele. Amém? É isso aí que vocês precisam entender. Bom dia. Bom dia, irmão. Vai trabalhar aqui agora? Agora não. Mas daqui a pouco. Vou pegar ali tudo. Vai. Tu também. Vou verificar a câmera lá de cima. E furar aqui, né? Pra botar o coisa. Ver se eu consigo furar aí. Beleza. Então vocês estão entendendo isso? Então que vocês possam ser prudentes e buscar verdadeiramente a direção de Deus. Não é ali, aqui e acolá. É aqui na palavra. Tem tanta gente aí perdido da direção de Deus, porque estão buscando Deus aonde? Por onde? Por quem? Hoje banalizou. Pode vir aí. Hoje banalizou essa história de buscar a Deus. O povo está indo buscar a Deus em tantos os lugares que são apresentados. É tanta porta que apresentam para o povo ter acesso a Deus. É tanto meio, é tanto caminho que o povo está se conduzindo como forma de buscar a Deus, de encontrar Deus, de estar em Deus. Você precisa conhecer a verdade, por onde você vai chegar a Deus, que o próprio Deus nos revela. E essa revelação está aqui, nas Escrituras, esse livro chamado Bíblia, muitos livros onde está a revelação de Deus. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus está aqui. Não é ali, aqui e acolá. Não é por profeta, é pela profecia já revelada que está na Bíblia. O profeta que diz que é de Deus, ele tem que trazer aquilo que já está revelado. Não trazer profecia nova, nem visão, nem revelação, nem decreto, nem coisa alguma. Ele tem que trazer aquilo que já está revelado. O profeta que diz que é de Deus,
Ele não pode estar levando o povo ao emocionalismo, criando atrações, atividades, visões e revelações. O profeta que diz que é de Deus, a missão do profeta é levar a profecia de Deus para o povo. Essa profecia já está escrita e revelada. O ofício dos profetas no Velho Testamento, o canal por onde o povo tinha que ouvir Deus falar era por eles. Porque a palavra estava sendo revelada ainda. A palavra não tinha sido ainda totalmente revelada. Ainda estava em curso a revelação dos mistérios de Deus. Mas agora não. Tem gente que ainda vive preso na mentira do diabo. Correndo atrás de profeta para Deus dar direção a ele, a direção de Deus. As profecias de Deus já estão aqui. No Velho Testamento era necessário profeta. O povo só ouvia a direção de Deus pelos profetas. E era preciso Deus levantar e enviar. Hoje não. A direção de Deus já está aqui revelada. A profecia de Deus é a palavra. Hoje os profetas que Deus levanta não é para trazer profecia de Deus dizendo: eis que eu sou Deus, eis que eu te digo. Como faziam os profetas do Velho Testamento. Hoje nós, os profetas, os pregadores do Evangelho, temos que levar para o povo a profecia de Deus e dizer: é assim que está escrito, é assim que Deus determina, é assim que está revelado na palavra, já está aqui. Não é dizer que você vai ser o vaso para Deus usar você e revelar isso e aquilo outro. Você é o instrumento para Deus usar você para levar o ensino, a revelação. Só que o diabo levanta homens para tirar o povo do centro, da direção da palavra. Aí os homens se colocam como profecia, canal de Deus para o povo. E aí o que acontece? O povo se perde da direção de Deus. Essa é a estratégia do diabo, irmão. Acorda, desperta. Busca o conhecimento da verdade, cuida de ti e da doutrina. Seja prudente, ouça e busque o conhecimento da palavra, daquilo que Cristo ensinou. Está aqui. Não está ali, aqui, acolá. Vocês dentro desses ambientes, guiados por a direção dos homens, a quem vocês têm como homem de Deus, autoridade de Deus, guia de Deus para a vida de vocês, vocês estão perdidos e se perdendo cada vez mais. Vamos buscar conhecer o que Deus quer para nós dentro daquilo que foi revelado através de Cristo pelo Evangelho. Abram a Bíblia, vão ler a palavra e sejam espertos, inteligentes, para ouvir o que os homens estão pregando se condiz com a palavra. Vocês têm que estar atentos à palavra, não é aos homens. A autoridade de Deus para a vida do homem se submeter é a palavra, não é os homens. Mas eles trocam, né? Olha como o diabo faz. O diabo troca, perverte e muda os princípios e valores que Deus estabelece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O povo está sendo guiado pelos homens. O caminho, a verdade, por onde o homem encontrar Deus é Jesus, que a palavra mostra. O povo está indo para as instituições religiosas. A vida com Deus, consagrada e devota, de adoração, de louvor a Deus, é na nossa vida, no nosso viver. O povo está vivendo uma vida de consagração, devoção a Deus pelas religiões, guardando prática, tarefa, obrigações, cumprindo metas, regras, vivendo em sacrifício religioso, como se fosse meio de vida consagrada a Deus, dentro do cumprimento das atividades da religião. Tudo pervertido do que o valor, o princípio do Evangelho mostra. Foi trocado os valores e os princípios. O diabo ele é sagaz, ele é astuto. Ele faz isso de uma forma subliminar, que o povo pensa que está servindo a Deus. E encobertamente o povo está se perdendo de Deus, que estão sendo conduzidos e instruídos. Sabe por quê? Heresia de perdição e doutrina de demônios. A única doutrina para te levar à salvação é a de Cristo, que os apóstolos pregaram. Não é a doutrina do pastor, do papa, do padre, da igreja católica, evangélica, assembleia, batista, presbiteriana, mormon. Não. A doutrina para a tua vida ser instruída, direcionada, corrigida, ensinada, é a doutrina de Cristo. Mas o povo está vivendo o quê? Instruído, orientado, formado pelas suas doutrinas, de suas igrejas, de suas religiões, cada uma na sua exclusividade. Cada uma se coloca como detentora da verdade por meio da sua religião. Rapaz, olha o que o diabo faz, irmão. Jesus vem para nos fazer casa e templo e morada de Deus, onde Deus quer habitar em nós.
Aí o diabo cria a mentira, levanta uma instituição, um estabelecimento, colocando regra, norma e princípios malditos, para o povo viver lá dentro escravizado, chamado de igreja. E faz o povo agora entender que a casa de Deus, o lugar santo, o santuário que o povo tem que ter reverência e viver servindo a Deus é dentro do ambiente. Tudo isso tira o homem da direção de Deus. O entendimento pervertido e corrompido. A cegueira espiritual. Rapaz, é muito sério, irmão. Poucos estão aí pregando essa verdade, porque a maioria está dentro da corrupção, do engano e da mentira do diabo no sistema religioso. Estão presos ao sistema. Não podem pregar a verdade que condena o sistema. Então estão subjugados à mentira. Estão compromissados com a mentira. Estão vivendo a mentira, pregando e ensinando a mentira. E tendo esperança e fé em Deus na mentira. O que vai acontecer? Decepção, desprezo, reprovação, juízo e condenação. Porque só vai prevalecer com Deus quem está na verdade. E a verdade é Cristo. Amém, Senhor Marcondes, Dona Norma. Bom dia, Dona Norma. É assim, pregando, é levando a palavra, é ministrando a verdade de Deus. Aqui no trabalho. E aqui, ó, gente, olha, é maravilhoso isso. Vocês comprovaram agora. Passou aqui os moradores. A paz do Senhor, irmão. Porque eles já estão acostumados. Deus me deu graça aqui no trabalho. Onde eu prego, onde eu tiro tempo aqui para ministrar. É meia hora, é 1 hora, é 50 minutos. Até o próprio síndico e todos os moradores daqui já se acostumaram. É Deus que faz isso. Porque se fosse de outra forma, eu já estava sendo demitido. Porque eu estou aqui saindo das minhas atividades. Mas eu estou aqui concentrado aqui e ligado no trabalho também. Eu estou aqui, não estou perdendo tempo. Tanto é que vocês veem que eu estou aqui sempre ativo. Eu não deixo ninguém aqui ficar esperando. Vem uma pessoa, já estou vendo, já abro. Eu já busco identificá-la. Eu já busco ver para o que é, para quem é, para onde vai. Porque temos que ser prudentes. E Deus me dá essa graça aqui, ó. Só para vocês saberem. Eu estou aqui nesse prédio onde eu estou hoje, agora, fazendo essa live, trabalhando, há mais de 20 anos, irmãos. E quando eu cheguei para aqui, já comecei a pregar o Evangelho. Era colocando folheto com mensagens do Evangelho nas portas. Era comunicando, conversando diretamente com os moradores. Já evangelizei síndica aqui, católicos, mormons, testemunhos de Jeová, ateus. Eu já tive diálogos, de trabalho, de debates dentro de conceitos e princípios de Deus, com várias pessoas de várias culturas, religião. E Deus me dando graça, irmão. E eu aqui pregando, aqui onde eu trabalho, nesse prédio, eu já evangelizei todos os moradores, funcionários aqui, colegas, todos são evangelizados. Cada um com seu entendimento dentro dos princípios da sua religião, e eu levando a luz de Deus, pregando o evangelho da salvação. Porque é Deus que dá essa graça a nós. Se Ele nos chama, nos vocaciona, Ele nos capacita e nos prepara e nos dá a condição. Porque há de nós se Deus não nos der. Porque Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Eu não posso fazer nada sem Jesus. É por isso que eu digo que nem Pedro e João disse. Quando alguém pergunta, tu está fazendo isso em nome de quem? Qual é o ministério? Qual é o pastor presidente? Quem te deu autoridade? Eu digo, não foi nenhum ministério, nenhum pastor presidente. Eu não estou fazendo isso em nome de nenhum homem. Eu estou fazendo isso no nome de Jesus, aquele que me deu a autoridade para pregar o seu evangelho, porque ele me capacitou e me enviou. Eu estou aqui, pregando para você, pregando aqui no trabalho, na minha vizinhança. Estou fazendo um trabalho de comunicação, levando o conhecimento do evangelho na minha comunidade. E a vida que eu vivo é essa, para Cristo. Pregando o evangelho, aonde eu tenho uma oportunidade. Eu não preciso estar centralizado, detido, escravizado, dentro de uma formalidade religiosa, num ambiente religioso. O evangelho tem que ser levado por todos os lugares, a todas as pessoas. O evangelho não pode ficar centralizado, vivendo dentro de uma formalidade que leva o povo a se perder do evangelho. O povo hoje centralizou sua vida, exclusivizaram Deus, restringiram tudo de Deus dentro de um ambiente na formalidade religiosa, irmão. Tanto o pregador aí que diz que é de Deus, procurando e brigando por igreja, por púlpito de igreja. Não, porque é o lugar onde Deus está, é o lugar onde eu faço a obra de Deus, é o lugar onde eu sou homem de Deus, é o lugar onde eu adoro a Deus. O povo se perdeu dos princípios do evangelho.
e ficaram presos na mentira do diabo, porque saíram do que o Evangelho ensina e mostra para o homem seguir. Hoje a vida do povo é tudo escravizada, centralizada dentro do ambiente chamado igreja, irmão. O povo acha que fazer obra de Deus e ser de Deus é estar dentro dos eventos, dos trabalhos, das atividades, no centro religioso chamado igreja. Vivendo ali, tudo que for de Deus tem que ser ali. E ai de você se não estiver dentro desse ambiente. Se não for um membro, uma propriedade, um produto do sistema. Eles dizem que você não é de Deus. Olha o que o diabo faz. De Deus é quem está em Cristo. E quem está em Cristo não vive preso, escravizado, alienado, subjugado no legalismo religioso, dentro da autoridade de homens, no sistema, servindo como se fosse a Deus. Quem é de Deus é quem está em Cristo. E quem está em Cristo está liberto. E é um mensageiro do Evangelho. É um anunciador das bênçãos, da verdade do Evangelho, aonde quer que ele esteja, em qualquer lugar. Ele não vive centralizado, restrito, com a vida exclusiva para Deus dentro de nenhum ambiente. Quem é de Deus não coloca nenhuma instituição como mediador entre ele e Deus. Quem é de Deus não estabelece nenhum ritual, nem cerimônia, nem objeto como mediador de vida com Deus. O povo dentro do sistema religioso estão perdidos da verdade do Evangelho, porque a vida deles para com Deus é mediada por um lugar, pelos rituais, pelos cerimoniais, pelos objetos, pelos homens. Ai deles se não tiver o culto, ai deles se não tiver campanha, ai deles se não tiver os cerimoniais de ceia, de batismo, de dadismo, de guarda-sábado. Ai desse povo que não tiver um pastor, um guia para guiar eles. Eles estão perdidos de Deus, porque a vida deles é centralizada, guiada, mediada, não é por Cristo, é pelo sistema religioso igreja. Ai desse povo se não tiver igreja. Para eles estar vivendo a formalidade, onde estão presos, escravizados no sistema, no legalismo, no ativismo religioso. Irmãos, é muito sério o que eu estou aqui falando para vocês. Eu queria que vocês entendessem isso. Esse é o meu trabalho. Levar à luz o esclarecimento. Trabalhar o conhecimento da verdade para aqueles que estão perdidos, com o entendimento entenebrecidos, escravizados, alienados, cegos. E o pior de tudo, pensando eles que estão na luz, perdidos e afastados de Deus. E o pior de tudo, pensando eles que estão em Deus. Então, estou aqui para comunicar, advertindo você sobre o seu compromisso, a sua responsabilidade de você ter a vida com Deus e manter a vida com Deus. E eu quero te explicar isso aqui. Eu quero te dar essa explicação. Eu quero te esclarecer. Eu quero te levar esse conhecimento que você precisa ter. Você que está com a sua vida escravizada pelo sistema religioso, ensinado com a mente cauterizada, alienado na direção desses homens. Vocês acham que a sua vida com Deus é vivida? Compromisso religioso, atividade religiosa, culto de igreja, trabalho de igreja, vida formal centralizada em atividade de igreja. Vocês estão perdidos. Porque não é isso que Jesus ensina. Vocês estão vivendo tudo isso que é ensinado pelos homens, não por Jesus. O que eu sempre digo é, a vida com Deus, ela não é principiada e alicerçada dentro de uma igreja, por meio de trabalhos e atividades cerimoniais, cultos e formalidade religiosa. A vida com Deus, ela é principiada no conhecimento da verdade e andar com entendimento pela verdade. Essa é a vida com Deus. É pelo conhecimento. E não por vida de legalismo e sacrifício da formalidade religiosa. Tem pessoas que acham que se não for para os cultos das igrejas, se não tiver nas igrejas, se não participar das atividades das igrejas, o diabo coloca na mente dela de que ela não é de Deus, está desviada. Porque o diabo colocou essa mentira na mente desse povo, como se fosse verdade, como se fosse Deus pedindo que a vida dele para com Deus tem que ser escravizada, centralizada, subjugada pelos homens dentro das igrejas. Sobre regras, normas, metas, compromissos. O povo tudo escravizado, tudo estressado, cansado, fadigado.
tem que ir para o culto. Ai de mim se não for para o culto. Ai de mim se não for para o pacto, por voto, para a campanha. Tem que ir para os trabalhos da igreja. Tem que ir para reuniões. Tem que ir para as atividades. Tem que estar nos cultos disso. Eu tenho que ir me consagrar a Deus no culto de consagração. Eu tenho que buscar a vida com Deus no culto de avivamento. Que é isso? Tudo isso está tirando você da verdade. Sua vida está escravizada em sacrifícios de tolo. Uma adoração a Deus em vão. Uma fé que você está vivendo reprovada por Deus. Porque essa vida de fé que tu está vivendo não está principiada pelo Evangelho. Então preocupe-se em buscar conhecer o Evangelho. O conhecimento de Cristo. É isso que vai lhe levar a Deus. Não é você aderir a uma religião, escravizar a tua vida em usos e costumes e atividade de igreja. Para ser um robô dentro do padrão, do modelo da religião que coloca para tu viver. Não é essa a vida com Deus. Jesus não mandou ninguém pregar nenhum conceito e valor para aprender o povo como se fosse para Deus. Jesus mandou pregar o Evangelho. A nossa obrigação, como ministro do Evangelho de Cristo, ministrar o Evangelho a todos, é ministrar o Evangelho. Não é criar um ambiente e prender as pessoas sobre regra, norma, jugo e obrigações de servidão, como se fosse para Deus. Jesus não mandou ninguém criar nenhum outro meio de salvação, nenhum ambiente para ninguém buscar a Deus. Jesus não mandou ninguém colocar nenhuma autoridade para o povo se submeter como se fosse a Deus. Jesus mandou levar o povo a Ele, ensinar o povo dele, fazer discípulo dele, não fazer discípulo de igreja, discípulo de conceito religioso guiado por nenhum pastor, nem papa, nem padre. Jesus mandou pregar o Evangelho. Ele não mandou abrir ambientes, instituições com regra, com norma e dizer ao povo, você tem que estar aqui para ser de Deus, você tem que se comprometer aqui, tem que viver isso, tem que praticar isso, tem que se submeter a isso, senão não é de Deus. Isso tudo é estratégia do diabo, irmão. Jesus não estabeleceu esse princípio para os apóstolos colocar para o povo. Viver e se submeter como se fosse de Deus. O que Jesus mandou pregar foi o Evangelho. E quem vai converter o homem, quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. E quem vai converter o homem é ele pela atitude dele. Deus, ele nos usa para pregar o Evangelho. O Espírito Santo convence. E o homem que ouve tem que se converter. E agora ele vai tomar uma decisão interior de viver na direção de Cristo. E ele agora vai comunicar, está em comunhão. Não é dentro de uma igreja. Não é se caracterizando numa religião. Não é sendo produto de uma religião. Ele vai agora estar em comunhão com todos aqueles que professam e estão em Cristo. Que congregue, aonde quer que seja. Não dentro de um ambiente subjugado na autoridade do homem. Dentro de regra, de norma, de princípios. Essa congregação é maldita. É anátema. A Bíblia não estabelece o meio, o lugar e a regra para o homem congregar. Igreja, denominação. A Bíblia estabelece a comunhão, o congregar, o ajuntamento nele, em Cristo. Sob a palavra dele, a autoridade para a nossa vida. Não é sob a autoridade de líder dentro de nenhuma igreja. Não é congregar subjugado dentro de nenhum sistema religioso. Nós somos um corpo. Igreja de Deus em Cristo. O próprio Jesus vai orar como sacerdote, fazendo a oração sacerdotal ao Pai. Ele vai dizer, Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um contigo. Jesus vai dizer, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um em mim, um corpo, formando a igreja de Deus em Cristo. Nós só somos igreja de Deus, corpo, igreja de Deus em Cristo. Não é dentro de igreja. Não é dentro de instituição religiosa. Não é subjugado na regra, no mérito, nas normas que os homens colocam. Essa congregação dentro desses ambientes é anátema. Saiam delas. Em nome de Jesus, irmão. Não ignore, não fique com raiva, não. Pare para usar o cérebro, o raciocínio, a inteligência que Deus te deu. Você é um ser pensante. Tenha a liberdade de usar o senso crítico. Até porque dentro da religião, o povo tem a mente cauterizada.
é proibido de pensar, vivem alienados no que os homens determinam, não tem liberdade de usar o senso crítico. E há de você se questionar esse homem que diz que é a autoridade de Deus para a tua vida. Porque você vai ser ameaçado de que Deus vai te pegar. Porque está tocando no ungido, está indo de encontro à autoridade de Deus. Isso é mentira do diabo, sai daí, irmão. Se tem um lugar que tu não vai encontrar a bênção de Deus, é dentro dessas igrejas, onde esse povo congregam. Esses ambientes de igreja que o povo está congregando, eu digo com toda certeza e com autoridade, e mostro e provo o porquê. Esses ambientes chamados de igreja, que o povo hoje vive aglomerado, suas manifestações de vida de adoração a Deus, é anátema. Deus não está aí. Quem está aí se enganando é o diabo. Deus está enojando e abominando esses ajuntamentos, essas congregações, subjugados nesse sistema religioso, na autoridade e nos preceitos dos homens. Deus está abominando. Isso está tirando você do senhorio e da direção de Cristo. Você não está subjugado a Cristo. Você não está consagrando e devotando sua vida a Cristo. Você não está sendo guiado por Cristo, porque dentro dos ambientes você é subjugado na autoridade do governo dos homens. Você consagra e devota a sua vida nas atividades, na formalidade e obrigações de igreja. A quem você está seguindo não é a Cristo, dentro do sistema religioso. É os preceitos dos homens dentro das igrejas. Meus irmãos, isso é forte que eu estou aqui trazendo para você, para libertar você, quebrar, destruir as cadeias de Satanás que prende tua mente, obstrui e obscurece o teu entendimento. Cego espiritual. Esse povo dentro desses ambientes religiosos estão cegos espirituais. Vivem anátemas, o paganismo, o misticismo, feitiçaria, idolatria, e acham que estão adorando a Deus através dessas placas com o rótulo de que é vida de adorar a Deus. Tudo isso é estratégia do diabo. Por quê? Porque esse povo não examina as Escrituras. É por isso que estão no erro, escravizados na mentira do diabo. Não são prudentes a cuidar da vida deles na doutrina de Cristo. Eles são prudentes e priorizam a vida deles dentro do serviço, da atividade, do ativismo de igreja. É isso que eles priorizam. É isso que eles são prudentes. É de manter a sua vida em culto, em trabalho de igreja, em presença de igreja, em atividade de igreja, em vida formal de igreja. É isso que o povo prioriza hoje, irmão. O povo não está nem aí para a palavra, buscar o conhecimento. Por isso que estão vivendo tudo o contrário do que Jesus ensinou. Por isso que estão aí presos em casa de Deus, com a conversa de que vou para a casa de Deus, vou adorar a Deus, vou buscar papai. Está perdido, essa conversa tua não emociona a Deus não, porque tu está vivendo uma mentira. Está reprovado em nome de Deus. Tu tem que aprender que casa de Deus é ti, é você. Tu tem que aprender que a reverência de vida com Deus não é dentro de um ambiente, num movimento religioso. É na tua vida e no teu viver. Porque o templo, a casa de Deus, onde ele habita, onde ele quer ser adorado, o altar, não é dentro de nenhuma igreja. É você, na sua vida e no seu viver. Tu tem que aprender isso e viver com esse entendimento. Não dentro do entendimento de estar ali dentro do ambiente, 2 horas na formalidade, achando que está adorando a Deus. Achando que prestasse tua vida de santidade a Deus. Achando que cumprisse o teu compromisso com Deus. Achando que Deus está te aprovando. Porque tu sentiu alegria, se emocionou dentro do movimento satisfatório, conveniente, e tu acha que Deus está aprovando. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Conheçam a verdade. O povo está perdido do entendimento de Deus. Totalmente desviado de Cristo. E é o que Pedro vai dizer. Heresias de perdição que os falsos mestres colocam para o povo viver. Que o povo nega o Senhor Jesus. Nega Jesus como o único mediador da vida deles com Deus. Nega Jesus como a graça única e absoluta de Deus na nossa vida. Nega Jesus como caminho. Nega Jesus como meio de salvação. Porque eles estão lá. Tem que estar na igreja para buscar a Deus. Se não estiver na igreja, não tem a Deus. Se não for batizado, não é salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Se não for para a campanha, se não for para o pacto, por voto, não alcança a bênção de Deus. Se não estiver dentro de uma igreja, não tem comunhão com Deus. Está negando a Jesus ou não? A mente deles está corrompida, mas eles pensam que estão adorando a Deus. Ó, o diabo cega as pessoas e as pessoas ficam entendendo que estão vivendo para Deus fora da direção de Deus.
com esses ensinos malditos, por esses falsos profetas que estão lá no topo, no poder, dentro do sistema, governando você, escravizando a tua mente, na mentira do diabo pregada por eles. Servir a Deus, estar em Deus, adorar a Deus, não é por esses meios que a religião leva o povo a viver. Seja qual for ela, irmão. Evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová, não importa. A verdade de Deus, o caminho para Deus, o meio da vida com Deus, não é por nenhuma e nem por meio de nenhuma religião. É por Cristo e em Cristo. É por Cristo e em Cristo. Você tem que estar em Cristo e andar por Cristo para estar numa vida com Deus. Olha o que os pastores ensinam. Olhe, se você não estiver na igreja, está desviado. Tem pastor pregando isso. Se você não estiver na igreja, você não tem ligação com Deus. Porque o lugar de você ter ligação com Deus é na igreja. Se você não estiver na igreja, você não é igreja. Porque você só pode ser de Deus igreja se estiver na igreja deles. Agora, a igreja que ele centraliza a tua vida a estar escrava, como se fosse servindo a Deus, é a igreja dele. Porque a igreja de Deus não é nenhuma instituição. A igreja de Deus não é nenhum espaço físico. A igreja de Deus não é nenhuma entidade religiosa. A igreja de Deus é um corpo místico formado por pessoas, não por parede de alvenaria, por pessoas. O reino de Deus não é a religião católica. O reino de Deus não é a religião evangélica. O reino de Deus não é a religião de Mormon, testemunha de Jeová. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não se vê com a visão óptica. O reino de Deus está em nós. É Deus reinando em nós. É o Espírito Santo em nós. É o reino de Deus e Deus reinando. Mas o que é que o povo está sendo ensinado? Que se não der o dízimo não é salvo. Tem pastor não pregando isso? Se não for para a ceia, não tem comunhão com a igreja. Se não guardar o sábado, ou seja, resumindo, se você não se submeter a toda regra, norma imposta dentro do sistema religioso, dos princípios e valores, você não tem a Deus. É isso ou não é que eles pregam? Dentro do sistema religioso. Sai do meio deles. Sai do meio delas, dessas igrejas. Sai do meio dessas congregações, que é anátema. Não te edifica. Não te leva a Deus. Não te dá crescimento nem conhecimento de Deus. Porque tu não está sendo instruído no conhecimento da verdade. Tu não está sendo formado discípulo de Cristo. Tu estás sendo formado escravo, robô, propriedade do sistema religioso. Com a tua mente alienada naquilo que os homens pregam. Vivendo a mentira, pensando que é a verdade. Então, meu irmão, é muito bom. Esse é o meu trabalho. É a comunicação que eu faço. É levando esse esclarecimento. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Pois o irmão Wellington aqui, porteiro, no trabalho aqui, sempre levando o conhecimento da verdade para vocês, expondo a palavra de Deus. Desejo a todos a graça de Deus em suas vidas, para que alcancem o conhecimento por onde vão estar chegando a Ele. Amém, meus amados? Deus abençoe.